Welcome, students! Bem-vindos, estudantes! Hoje, agora, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha para a nossa recuperação. Eu espero que não tenha ficado muita gente. Na verdade, eu espero que não tenha ficado ninguém, que ninguém assista essa aula, precisa assistir essa aula de revisão de recuperação. Mas estamos aqui, vamos fazer essa revisão rapidinho aí para a gente fazer a prova, vocês poderem fazer a prova depois e recuperar essa nota, tá, galera? Bora lá recuperar essa nota, né? E aí nós vamos ver a mesma coisa que a gente viu, né? Para as provas de revisão geral, a recuperação são os mesmos conteúdos: comparative degree, superlative degree, connectives e phrasal verbs, tá? Joga aí na tela o diretor pra gente, porque vamos fazer aqui essa revisão aqui para vocês poderem fazer essa recuperaçãozinha, tá? Review the comparative degree. O que é o comparative degree? Ele é ali o que compara, tá? Uma coisa com outra, tá? Ou seja, você só compara duas coisas com ele, tá? Duas coisas. Quando você quer comparar duas coisas ou pessoas, né? Você vai usar o comparative degree. Nós temos o de superioridade, de inferioridade, de igualdade. Então, a estrutura de superioridade, ela é assim: adjetivo curto, mais o ER, que você acrescenta no final, mais o them, tá? E nós temos também more, mais o adjetivo quando é longo, e than. Quando o adjetivo é longo, você usa more than. Quando ele é curto, você só acrescenta ER e than no final, tá? Quando usar? Quando algo é mais que outra coisa, tá? Quando alguma coisa é mais que outra, você usa, porque ele é de superioridade, certo? Aí você usa essa estrutura aqui, essa regrinha. Exemplo: she is taller than her brother. Ela é mais alta do que o seu irmão. Olha o ER aqui, ó. Taller, tá? O adjetivo era tall, que era alto, né? Como a gente vai usar o adjetivo de superioridade, a gente vai acrescentar o ER mais o than, tá? Aí vai ficar she is taller than her brother. Ela é mais alta do que seu irmão. Aqui nós temos já um adjetivo longo, interesting. This book is more interesting than. Quando for um adjetivo longo, você vai usar more than. More antes, o adjetivo e o than depois. Esse livro é mais interessante que aquele outro. Tá vendo? Comparou duas pessoas e depois comparou dois objetos, tá? Para isso que a gente usa aí quando é mais que outra pessoa. Está comparando quando é mais, tá? O de superioridade. Já o de inferioridade, você vai usar quando for menos, né? Já tá falando inferioridade. Quando for menos, tá? Menos que alguma coisa ou pessoa. Aqui nós usamos less, adjetivo, than. Esse é mais fácil, porque não tem duas regras, tá? Aqui você tem só essa regra, você usa less than. Entre esse less than, você tem o adjetivo, certo? E aí, quando é algo menos que outra coisa, como eu já disse, né? Quando alguma coisa é menos que outra. Aqui nós temos o exemplo. This car is less expensive than that one. Você não muda o adjetivo, você só acrescenta less than entre o adjetivo entre less e than. Aí vai ficar assim: this car is less expensive than that one. Esse carro é mais caro do que aquele outro. Ou menos caro, no caso. Less é menos, menos caro do que aquele outro, certo? Então aqui é o de inferioridade. Já o de igualdade também é uma regrinha simples. Você vai usar as e as com o adjetivo entre elas. Então, as, adjetivo. Então, quando duas coisas ou pessoas são iguais, tá? Duas coisas ou pessoas são iguais, é que já tá falando. Igualdade, equality, tá? E aí nós temos o exemplo. He is as smart as his sister. Ele é tão esperto quanto sua irmã. Então, é aquele nosso famoso tão quanto, tá? De igualdade. É tão quanto a irmã dele, tão inteligente quanto a irmã.
Ou essa coisa é tão grande quanto aquela, tão pequena quanto essa. Então, a gente usa esse de igualdade no comparativo, tá? Comparativo, então, tem de superioridade, inferioridade e igualdade, ok? Essas são as regrinhas. Se atentem nas regrinhas, tá? Adjetivo curto, no de superioridade, o adjetivo curto você vai apenas colocar ER no final e o than. O adjetivo longo você vai usar more, adjetivo e than, vai ficar more than. Entre esse more than você tem o adjetivo longo. Para o de inferioridade é mais fácil, você vai usar less, adjetivo than. Então vai ficar less than, less than. Entre esse less than fica o adjetivo. E igualdade, que é o mais fácil, ó, igualdade. Já lembra disso aqui, ó, são iguais, tá? A gente só usa esse aqui quando é igual, tá? Quando são iguais, a gente usa esse aqui, ó, as, iguais, tá? Marca aí. Regras importantes para adjetivos monossílabos e dissílabos, curto até 2 sílabas, ó, curto até 2 sílabas, não usamos o more, como a gente já viu ali. A comparação é feita acrescentando só o ER ao adjetivo, tá? ER e o than. Se terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, CVC, você dobra a última consoante e acrescenta o ER, ok? Se terminar em Y, após uma consoante, troca-se o Y, você vai tirar o Y e acrescentar IER. O I, ele vai fazer esse papel do Y ali na palavra. Então, vai ficar IER. Para adjetivos polissílabos e alguns dissílabos com 3 ou mais sílabas, usa-se a seguinte estrutura, ou seja, os longos, né? More than, tá? More than. Entre isso, você coloca o adjetivo. Existem as formas irregulares, tá? As irregulares, você vai ter que saber, porque ela não tem regra, tá? Para transformar. Não tem regra para transformar esses adjetivos. Então, o dos comparativos de superioridade tem esses irregulares. Então, tem o bad, que vira worse, que é o ruim, fica pior. E o good, que é bom e fica better, que é melhor, tá? Então, esses aí que são irregulares, não tem regra para pôr, tá? Esse aí você tem que saber e não tem regra, você vai ter que saber. É isso. Aqui, ó, se o adjetivo terminar em E, adicionamos apenas o ER, porque aqui a gente fala para adicionar o ER, né? Mas se ele for terminado em E, como em large, que termina em E, você não vai acrescentar outro E e R, vai ficar larger, né? Vai ficar assim, ó, larger. Não é assim, viu, gente? Você só acrescenta o R no final, vai estar assim o adjetivo large, você só vai acrescentar o R, tá? Porque já tem um E. Hora de recuperar. Vamos ver aqui esse exercíciozinho. Leia a frase abaixo e escolha a alternativa que completa corretamente usando o grau comparativo adequado. Então, aqui, ó. This car is than the one we saw last day. Então, ele é o comparativo. Comparativo. Tá? E aí o nosso adjetivo é o quê? Expensive. É um adjetivo longo, tá? Quando é um adjetivo longo e ele está comparando entre duas coisas, ó, desse carro do que aquele outro, the one we saw last day. Então são duas coisas, tá? Então não é most. Não é the most e não é expensive. Sei nem ler isso aí. Vai ser o quê? More expensive, tá? Você só vai acrescentar o more e o adjetivo. Então, você acrescenta more. Quando o adjetivo é longo, expensive. Certo? Então, é isso aí. The superlative degree. O grau superlativo. O que é o grau superlativo? Ele expressa o quê? O grau máximo de qualidade, tá? Uma qualidade ali, uma pessoa,
ou alguma coisa que tem o grau máximo para mais ou para menos dentro de um grupo. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, mas que seja o máximo. O grau máximo para mais ou para menos, tá? Ela é a menos rápida da turma, tá? É o grau máximo, a menos rápida. Ele é o mais rápido da turma. O grau máximo, o mais rápido da turma inteira. Então, é para isso que a gente usa o superlativo. Aqui nós temos a estrutura. Temos para adjetivos curtos, longos e irregulares. Aí, o superlativo, ele usa esse the sempre. Então, adjetivos com uma sílaba ou duas terminando em Y, você vai usar o the adjetivo est, certo? Você acrescenta esse est. Aqui vai ficar assim, ó, small, tá vendo? Curto. The smallest est. Só vai acrescentar the smallest. Happy, curto. The happiest. Tá? Aqui eu esqueci de colocar que quando termina em Y, você tira o Y também e acrescenta IEST. Assim como a gente viu no outro, que quando o Y sai, ele vem esse I para o lugar dele, tá? Então fica the happiest, ok? Aqui temos aqui um exemplo, he is the best player, ele é o melhor jogador, tá? O melhor, o grau máximo. Adjetivos longos com duas ou mais sílabas, a gente vai usar o the, most e adjetivo, the most mais adjetivo. Ou seja, aqui ó, beautiful vai ficar the most beautiful. Esse aqui é fácil, né? Para o superlativo do adjetivo longo, o superlativo quando for o grau máximo, né, de alguma coisa, quando pedir o superlativo, quando for a palavra um adjetivo longo, você vai colocar the most na frente e repetir o adjetivo. Aí os irregulares, aqui também tem irregulares, ele tem aquela forma própria, né, como a gente viu. Aí nós temos o good, que fica the best, e o bad, que fica the worst. Bom ou melhor, ruim ou pior, tá? Golden tip, comparative degree, quando comparamos duas coisas, como eu já disse, né? Para usar o comparative degree, tem que ser só duas coisas, uma comparação entre duas coisas sempre, tá? Mais do que isso, você vai usar o superlativo. Então, aqui, ó, my car is faster than yours. Meu carro é mais rápido que o seu. O fast vira faster, que você acrescenta aqui o ER, tá? E no superlativo, quando comparamos três ou mais, tá? Quando está dentro de um grupo, como eu já falei para vocês, está dentro de um grupo e ali tem aquele grau máximo ali de qualidade, né? De mais ou para mais ou para menos, tá? Então é o grau máximo, lembra aí disso. O superlativo é quando é o grau máximo. Então tem que ser dentro de um grupo de três ou mais pessoas. E ele sempre vem com o artigo the, porque é o artigo definido the. Quando a gente usa, quando a gente está falando de um único, específico e definido, algo único, específico ou definido, aí a gente usa o the, por isso esse artigo definido aqui. Então fica assim, ó, my car is the fastest of all. Ó, meu carro é o mais rápido de todos, tá? Fast aqui vai ficar fastest, quando você acrescenta o est, tá? É isso, pessoal. Hora de recuperar. Complete a frase abaixo usando a forma correta do grau superlativo. She is student in the class. Qual é o nosso adjetivo? O nosso adjetivo vai ser smart. Smart é um adjetivo curto, né? Quando é um adjetivo curto, tem uma regrinha. E qual é essa regra? A regra é que quando ele é curto, smart, no superlativo a gente acrescenta o quê? EST. Vai ficar então smartest, the smartest. Não pode esquecer do the, porque ele define, né? Então, the smartest. Smartest. Eita, professor, the smartest. Tá? Então, é a nossa letra E aqui que completa, tá? Smartest não é porque teria que terminar com Y, tá?
como não termina com Y, aqui já está errado. Most smart está errado, porque ele tem regra e isso aqui não é do superlativo e nem isso aqui também é do superlativo. E aqui smarter, esse ER também não é do superlativo. O superlativo usa est, est. Então, est, tá? Então, ele não usa aqueles ali, por isso está errado. Connectives, vamos ver rapidinho os connectives aqui. São palavras ou expressões que ligam ideias, frases, parágrafos ou parágrafos o tempo todo em textos, redações, conversas ou até música ou filmes. Alguns são mais formais e outros falados no dia a dia. Mais formais tem moreover, nevertheless, bem mais formal, né, o tamanho da palavra. E dia a dia, and, but, so, e também, né, mais, né. Então aqui nós temos um resumo, né, vamos ver aqui rapidinho esse resumo, para a gente ver aqui do que se trata. A introdução nós temos first of all, to begin with. De adição temos and, also, moreover. Contraste temos but, however, although. Causa e efeito nós temos because, so, therefore. Tempo e sequência, then, after, meanwhile, next. Propósito, so that, in order to. Condição, if, unless, provide that. Comparação, similarly, likewise, in the same way. Exemplos, for example, for instance, such as. Conclusão e resumo, in conclusion, to sum up, in short, tá, pessoal? Isso aí são alguns exemplos dos connectives, tá? E aqui, hora de recuperar. Complete a frase com o conectivo mais adequado ao contexto. They study every day. Eles estudam todo dia, every day. They feel more confident. Eles sentem mais confiança. Então, e aí, qual que a gente usa? Because, although, and, so ou but. Because, nosso porquê para a resposta, né? Porquê para a resposta. Although, entretanto, né? Contudo. Although, então vai ficar, eles estudam todos os dias, porque eles se sentem mais confiantes? Poderia, né? Porque, mas aí ficaria esquisita a frase. Although, eles estudam todos os dias, entretanto, se sentem mais confiantes, já não dá certo. Eles estudam todos os dias, and, eles se sentem mais confiantes. Mas aí nós temos a vírgula, que não seria e. So, então, eles estudam todos os dias, então eles se sentem mais confiantes. Aí já faz mais sentido. E o but, que é o nosso mas, eles estudam todos os dias, mas eles se sentem mais confiantes. Então, aqui nosso só pode ser o so, né, que é o que dá mais certo. Então, aqui o nosso último, que é o phrasal verbs. Temos os tipos de phrasal verbs, temos os intransitivos, que não precisam de objeto, o sentido se completa com verbo mais partícula, eles não aceitam objeto direto, ou seja, aí ele já não precisa de complemento, a ação já está completa. Por exemplo, aqui, I woke up at 6 a.m. Eu acordei, né? Acordei às 6 da manhã, e já não precisa de um objeto, tá? Não precisa de um objeto direto para completar a frase. Só o phrasal verb já dá a ação completa. Transitivos separáveis, nós precisamos de um objeto, e o objeto pode aparecer no meio ou no final, e se for um pronome, it, him ou her, tem que ficar no meio, tá? Aí aqui nós temos o exemplo. Please turn off the TV. Aqui nós temos o nosso phrasal verb, né? Que é o verbo mais a partícula. E aí nós temos como separamos, né? Os dois jeitos de separar. Please turn the TV off. Por favor, desligue a TV. Que o objeto, que é a TV, fica entre o phrasal verb, tá? Ele separa. E temos o outro, que é o exemplo com o pronome it. Please turn it off. Turn it off. Então, por favor, desligue isso, tá? Então, é os dois jeitos que a gente pode separar aí, tanto com o objeto quanto com um pronome. A nossa estrutura vai ser verbo, objeto, partícula, ou verbo, partícula mais objeto, tá? É isso, pessoal.
Vamos ver aqui, transitivos inseparáveis precisam de objeto, o objeto nunca pode separar o phrasal verb. A estrutura é verbo, partícula e objeto. Verbo, partícula, objeto. O objeto, my glasses. Verbo, partícula. I'm looking for my glasses. Eu estou procurando pelos meus óculos. Aí você não pode separar igual faz o outro. Ele é inseparável esse look for. Então, I'm looking my glasses for, ficaria errado, tá? Não pode separar. Aí vamos ver aqui a nossa última. Leia a frase e escolha a alternativa que apresenta o melhor significado para o phrasal verb destacado. He is looking for a new job. Acabei de falar, né? E nosso gabarito aqui vai ser procurando, né? Ele está procurando por um novo emprego. Eu acabei de falar esse phrasal verb ali. Então é isso. Vocês ficam aí fazendo... Agora vamos fazer a avaliação. Vamos recuperar essa nota aí, galera. Bora lá. Espero que vocês consigam fazer tudo certinho. Tenham uma boa prova e bye, bye.